Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao Filosofia da Psique. Faz algum tempo aí que eu não posto vídeos, mas eu ando bastante atarefado. Porém, hoje estive pensando a respeito de um conteúdo e acredito que é interessante estar gravando para vocês. Esse vídeo certamente não vai ser monetizado pelo YouTube, dado o conteúdo, o teor dele. Então, por favor, cliquem em gostei, compartilhem aí com as pessoas que vocês acreditem que possa ter interesse, para pelo menos o vídeo ser bastante assistido, já que rendimento financeiro ele certamente não vai trazer nenhum. Queria também já começar avisando vocês que eu estou com um curso livre para o mês de maio agora. Então, dia 14 e 21 de maio, que cai em um sábado, teremos 2 dias, 2 finais de semana em sequência de um curso falando sobre relacionamentos e falando sobre as possibilidades de relacionamentos saudáveis, como reconhecer relacionamentos abusivos, como acontecem os relacionamentos entre pais e filhos, como que acontecem relacionamentos entre cônjuges e várias outras formas de relações que vamos estar discutindo. Caso tenham interesse, é só entrar em contato ou pelo @filosofia da psique no direct do Instagram ou pelo @filosofia da psique no Telegram. Caso queiram deixar nos comentários ou e-mail de vocês ou WhatsApp, eu retorno. Bom, vamos lá então, 7 mitos sobre o abuso sexual infantil. É muito importante trabalharmos essa temática porque, infelizmente, esses mitos ainda são amplamente divulgados e muito acreditados por muita gente. E o que leva a muitas crianças serem abusadas por ignorância das pessoas que estão ao seu entorno, pelas pessoas acreditarem nesses mitos e não reconhecerem formas de abuso, justamente pela interferência desse pressuposto que se tem às vezes, um pressuposto enganoso e errôneo. Então, o primeiro dos mitos que é muito comum a gente ver que as pessoas acreditam é que o abusador é um monstro. Então sempre se tem aquela imagem criada do abusador, e aí entra as questões das defesas das pessoas, como o próprio Freud já nos apontava e preconizava no início da psicanálise. As pessoas, para se defender de algo que é muito asqueroso para elas, elas sempre levam para longe, elas sempre levam para distante delas. Então elas sempre vão ver o abusador como um sujeito totalmente diferente delas, justamente com uma certa defesa para não precisar se deparar com o fato de que, longe disso, o abusador é uma pessoa comum. É uma pessoa como qualquer outra, é uma pessoa como eu e você. E que, assim como nós, apresenta comportamentos sociais extremamente corriqueiros e comuns, porém não dá conta de reprimir os seus desejos sexuais por crianças. Lembrando que aqui, quando eu me referir em abuso, sempre estarei fazendo referência a abuso infantil. Existem várias outras formas de abuso, mas aqui estaremos tratando especificamente do abuso infantil, mais especificamente ainda do abuso sexual. Então essa ideia de que o abusador é esse grande monstro, ela precisa ser desconstruída, porque por vezes é justamente nessa ideia construída que as pessoas não dão conta de reconhecer o abusador, porque elas olham para aquele pai que parece carinhoso, para aquela tia que parece amorosa, e não dão conta de reconhecer que sim, essa pessoa é um abusador em potencial. Então, é preciso quebrar essa ideia de que o abusador é algo muito diferente de qualquer um de nós. Não, é uma pessoa como qualquer um de nós que apresenta comportamentos sociais completamente comuns, mas que não reprime os seus desejos sexuais voltados para uma criança. Então, isso é muito importante entendermos. O segundo grande mito que nós temos é que todo abuso é violento, é agressivo. Aí, claro, podemos entrar em questões filosóficas do que é violento ou não violento, de que o fato de você tocar no corpo do outro por si é uma violência, é uma violação do corpo do outro, mas aqui estamos falando violento no sentido mais comum usado socialmente da palavra. Então as pessoas acreditam que todo abuso sexual cometido contra a criança, o abusador vai chegar, puxar a criança pelo braço, vai bater, vai ameaçar. Não. Aliás, por incrível que pareça, apesar das pessoas terem essa visão, isso é
sem sombra de dúvidas, a minoria dos casos. Na imensa maioria, os abusos são cometidos de forma extremamente lúdica, carinhosa, entre aspas. Entenda-se, claro, que aqui o carinho não é no sentido saudável e adequado. Mas, via de regra, os abusos eles são cometidos em tom de brincadeira, de jogos, de descontração, de provocação. É muito raro e são muitos poucos os casos dos abusos que são cometidos nesse tom de violência socialmente entendido. Então, de chegar, pegar, puxar a criança pelo braço, agredir fisicamente a criança, ameaçar. Isso é muito menos comum. O mais comum é que os abusos sempre sejam em tom de brincadeira, em tom lúdico. O terceiro mito que as pessoas acreditam muito é que existem mais abusadores e pedófilos homens do que mulheres. Tá, primeira coisa que temos que entender, a diferença entre abuso e pedofilia. Pedofilia é o desejo sexual por crianças, não é ilegal e não é penalizável legalmente. A pedofilia é desejo por criança. Ter desejo por si não é crime. Exercer esse desejo sim é crime. Aí se torna abuso. Então, começa por aí. Não temos nenhuma garantia, não temos forma de fazer uma pesquisa segura que nos indique se existem mais pedófilos homens ou mulheres. Porque falar sobre desejos que são tão socialmente repulsivos, ou seja, que não são nem um pouco aceitos pela sociedade, é uma coisa muito delicada e que dificilmente as pessoas vão falar abertamente de uma maneira legítima e vão se disponibilizar a falar da maneira mais correta que elas entendem ou da maneira mais verdadeira. Elas, mesmo que falem a respeito disso, sempre vão falar com certa cautela, porque elas sabem que socialmente isso não é muito aceito. Agora, mesmo quando a gente vai para a parte do abuso, existem mais homens que abusam de crianças do que mulheres, também não temos como afirmar isso com uma certeza tão grande. Por quê? Porque podemos afirmar que existem mais homens que são denunciados por abuso sexual de crianças. Isso podemos afirmar. Basta pegar a estatística de denúncias. Porém, existirem mais homens que são abusadores do que mulheres não é uma afirmação necessariamente correta, porque existem muitas mulheres que praticam abusos e nunca são descobertas, nunca são denunciadas. E socialmente falando, a forma como a sociedade se configura, a própria questão do machismo dentro da nossa sociedade, faz com que homens sejam muito mais facilmente reconhecidos como abusadores e denunciados. Porque, por exemplo, se uma mulher ela beija na boca do filho ou da filha em público, ela dá um selinho na boca do filho ou da filha, muita gente ainda vai olhar para essa cena e não vai reconhecer como abuso. Muita gente vai olhar para essa cena e vai dizer, nossa, que cena linda entre mãe e filho, mãe e filha, e não vai se dar conta de que isso é um abuso. Agora, se um homem beija a filha na boca em público, as chances de uma maior parcela da sociedade olhar para isso com estranhamento e até mesmo repulsa são muito maiores. Então isso faz com que a sociedade reconheça muito mais facilmente e denuncie abusos praticados por homens do que praticados por mulheres. Outro fator que interfere: é muito mais comum que as mulheres, as meninas, quando são abusadas, denunciem isso ou falem sobre isso na vida adulta do que os meninos. Novamente entra a questão do machismo. Pros meninos há muito aquela coisa, nossa, mas você vai falar que você foi abusado? Você vai admitir que você é viadinho? Porque entra essa coisa, a pessoa foi vítima de um abuso, mas a sociedade, ao invés de olhar para o fato de que ela foi abusada, coloca nela própria muitas vezes a culpa e ainda coloca taxações negativas, como o fato de ligá-la, por exemplo, à homossexualidade, pelo fato dela ter sido abusada e um menino ter sido abusado por um homem. Sendo que, primeiro de tudo, não há essa ligação, afinal de contas foi um abuso, não foi uma escolha do sujeito, não é uma questão dele previamente concebida, dele ser homoafetivo, e não foi uma escolha de uma relação homossexual, foi um abuso. Portanto, nem é compatível
fazer qualquer ligação da homossexualidade ou da homoafetividade a um abuso sofrido quando o abusador é homem. Menos ainda classificar isso como se o fato do sujeito ser ou não ser homoafetivo fosse algo que vai trazer algum valor negativo para ele. Mas isso acontece muito na nossa sociedade e por isso há uma tendência menor de que homens denunciem os abusos que sofrem. Há muitos casos de homens abusados que não realizam denúncia justamente por toda essa questão dos valores morais colocados socialmente. E um outro fator, aliás, tem um exemplo muito nítido também desse próximo fator que eu vou trazer, que é a questão de que muitos homens não reconhecem que sofreram um abuso, principalmente quando esse abuso foi efetuado por parte de mulheres. Como há todo esse contexto também machista social, que coloca o homem desde criança como sendo o pegador, como sendo o que tem que sair com várias mulheres, como sendo o que tem que deixar todas as meninas da escola apaixonadas. Muitos homens não reconhecem que foram abusados sexualmente. Tem um caso muito nítido de um cantor de funk que já é falecido e que eu não vou citar nomes nos casos que eu vou relatar, porque obviamente eu não tenho dinheiro para pagar advogado e processo, mas que ele falava abertamente sobre ter recebido, por exemplo, o sexo oral de uma prima muito mais velha quando ele tinha 8 anos. Então ele contava sobre com 8 anos ele ter recebido sexo oral de uma prima dele que tinha na época, creio que 14, 15 anos. Então perceba, o sujeito ele está abertamente relatando uma situação de abuso sexual infantil sem reconhecer que aquilo é abuso sexual infantil. E aí muitos vão falar, mas se ele não reconhece como abusivo, realmente gerou alguma repercussão negativa, isso realmente é um problema? Bom, lembremos que essa mesma pessoa dedicou praticamente a sua vida toda a cantar letras de funk que em sua maioria eram extremamente sexualizadas, pregavam relações incestuosas e relações sexuais com pessoas muito mais jovens, intituladas novinhas, e também uma pessoa que morreu bastante jovem, por abusos, vários tipos de abusos que cometeu ao longo da sua vida, com álcool e com outras drogas. Então, não podemos necessariamente dizer que esse sujeito teve todas essas condições fruto dessa situação na infância, mas também podemos afirmar com uma margem razoável aí que ele não teve a vida mais saudável do mundo. Então é bem provável que, mesmo ele não reconhecendo aquela situação como abusiva, ele não tenha deixado de sofrer efeitos daquela situação vivenciada. Um outro grande mito aí, nosso quarto mito. Aliás, eu não falei sobre um outro exemplo antes de seguir para o próximo mito. Tem um exemplo também muito famoso de um ator pornô que ainda é vivo e muito famoso no Brasil, que se vocês procurarem as entrevistas dele, vocês vão ver que ele frequentemente também fala sobre quando ele tinha 8 anos de idade, duas garotas de 15 e 16 anos da rua dele praticarem sexo oral e fazerem outras modalidades de sexo com ele. E também ele fala abertamente como se isso não fosse um caso de abuso sexual, mas lembremos, novamente, é uma pessoa que apresenta alguns distúrbios dos quais ele mesmo fala, e atrizes que contracenaram com ele falam de alguns distúrbios sexuais que ele tem, e é uma pessoa que também tem algumas visões ali que podem ser muito questionadas a respeito da forma como ele se posiciona diante das mulheres, da forma como ele se posiciona em algumas situações, e que podem vir sim a ser fruto dessas cenas vivenciadas, dessas situações vivenciadas por ele ainda aos 8 anos de idade. Agora sim, vamos para o nosso quarto mito: abuso é estupro. Bom, temos que entender que quando falamos de estupro presumido, até podemos considerar que abuso é estupro. Agora, o que temos que cuidar é para não entender que só é abusiva uma situação tradicionalmente entendida como estupro.
Só é abusivo se houver a penetração de um órgão dentro de algum orifício. Não, gente. Não é abuso sexual somente sexo oral, anal, vaginal. Não. É abuso sexual, carícias indevidas com tonalidade sexual, é abuso sexual, conversas com cunho sexualizante e não com cunho didático e pedagógico. Então, quando você fala com uma criança sobre sexo, não para ensiná-la o que é, como se prevenir de abuso, como praticar relações sexuais de uma maneira segura, mas quando você fala com ela sobre sexo, com intenção de algum tipo de prazer nessa conversa, nessa troca. Esse tipo de situação também é abuso sexual, mesmo que não exista toque físico. Então eu via, ainda na minha adolescência, eu via muito comumente sendo compartilhado na internet mães e pais gravando vídeos de crianças falando coisas de teor sexual. Isso é abuso sexual. Não é necessário que exista toque físico, não é necessário que exista uma penetração para existir um abuso sexual. Então, esse tipo de situação onde você incentiva, estimula uma criança a falar coisas de cunho sexual por um prazer seu, isso é abuso sexual. Então, temos que quebrar essa ideia também, esse mito de que todo abuso sexual ele envolve penetração, ele envolve estupro. Não. O abuso sexual ele pode nem mesmo envolver toque físico e ainda assim ser um abuso sexual. Quinto mito muito comum a respeito do abuso sexual. O abuso sexual é pior do que outras formas de abuso, como físico, psicológico ou moral. Não. Por mais que a sociedade tenha mais repulsa pelo abuso sexual e por vezes aceite com uma naturalidade assustadora e que não deveria aceitar abusos psicológicos, morais ou até mesmo físicos, afinal de contas até hoje tem imbecis defendendo que tapa é pedagogia, apesar da nossa sociedade ver desse modo, falando da perspectiva da clínica, não existe nenhum fator comprovado que nos leve a acreditar que podemos afirmar para uma generalização que o abuso sexual é pior do que um abuso moral, um abuso físico, um abuso psicológico. Existem, sim, pessoas singularmente que vão relatar abusos sexuais como tendo sido mais violentos e mais marcantes na sua vida do que outros tipos de abuso. Assim como o inverso, existem muitas pessoas que sofreram abuso sexual e que não têm questões tão conflituosas e marcantes com relação ao abuso sexual como tem com relação a abusos físicos ou psicológicos ou morais. Então, não é possível uma afirmação generalizante. Não há como determinarmos que para todas as pessoas vai ser desse modo. Para todas as pessoas um abuso sexual vai ser mais marcante e mais impactante do que um abuso físico. Não. Para algumas pessoas pode ser, para outras não. Então não há como nós fazermos essa ligação intrínseca que às vezes as pessoas fazem socialmente. E isso é muito importante entender, porque as pessoas agem com muita naturalidade diante de abusos morais e físicos contra a criança, e aí agem como sendo o fim do mundo um abuso sexual. A pessoa considera um absurdo inaceitável uma criança ter sido estuprada, mas por vezes olha uma criança sendo espancada na sua frente e dá de ombros, ignora, vira o rosto, não liga, vê uma criança sendo humilhada por um adulto e não reage contra. Então temos que quebrar isso também. Todo abuso, toda violência é ruim para o desenvolvimento de uma criança. E não temos que elencar como somente o abuso sexual sendo o grande vilão e dar de ombros para vários outros abusos que as crianças sofrem no nosso mundo. Sexto mito.
meninas correm mais risco de serem abusadas do que meninos. Esse também é um mito muito problemático e que já foi gerador de várias situações favorecedoras de abuso sexual e de tornar crianças vítimas em potencial. Porque se fica muito em cima de cuidar das meninas para não serem abusadas, mas aí se vê com muita naturalidade um menino que sai para a rua brincar com outros meninos mais velhos. E por vezes nessas situações a criança é abusada por adolescentes, por pré-adolescentes. Se vê com muita desconfiança, por exemplo, uma menina sendo abraçada, pegada no colo pelo pai, mas se vê com uma extrema naturalidade, nenhum problema, nenhuma desconfiança, a mesma situação quando é um menino sendo pegado no colo, abraçado pelo pai. E não necessariamente. Justamente o fato da sociedade olhar com menos desconfiança para a relação entre homens e meninos do que olha para entre homens e meninas, justamente isso faz com que muitos abusadores prefiram abusar de meninos porque é mais fácil e mais seguro para eles. É mais fácil porque não existe tanta vigilância social e nem mesmo vigilância dos cuidadores, como é mais seguro porque as chances dele ser denunciado são menores, como já falei anteriormente, porque existe toda uma questão machista que diz que o menino tem que se envergonhar por falar que foi abusado, porque afinal de contas ele deixou um homem beijar ele na boca, ele deixou um homem transar com ele. Não, ele não deixou nada, ele foi abusado. Mas há toda essa construção social que faz com que homens tenham muito mais dificuldades em relatar abusos sofridos. Por consequência, representa um risco menor para os abusadores. Portanto, existem chances de essa própria visão social desse mito de que meninas são mais vulneráveis a abuso do que meninos, justamente torne os meninos mais vulneráveis, pelo fato de que se coloca menos vigilância em cima deles e se considera com muito mais naturalidade as relações estabelecidas que podem vir a se tornar abusivas. Lembrando, claro, pessoal, não significa que eu vejo um pai e uma mãe abraçando o filho, beijando, eu vou sair denunciando por abuso. Bom senso é sempre bem-vindo. Claro que existe uma forma de contato físico plenamente saudável. É saudável sim pegar uma criança no colo, abraçar, beijar no rosto. Não, boca não é lugar de beijar criança. Mas é saudável abraçar, beijar no rosto, ter algum tipo de contato físico. Mas isso pode vir a evoluir para um abuso a depender da situação. Então também sempre é saudável ficar com um olhar mais atento. Sétimo mito e último: a criança sempre sabe que está sendo abusada. Como eu relatei lá nos outros episódios, lá com o cantor de funk e com o ator pornô, a criança nem sempre sabe o que está acontecendo. Infelizmente, na nossa sociedade ainda existe muito um moralismo estúpido, um moralismo completamente inútil e prejudicial à sociedade, que coloca como sendo imoral ensinar sobre sexo para as crianças. Nós não devemos incentivar ou praticar qualquer ato sexual com uma criança, mas é de extrema importância ensiná-la sobre sexo, ensiná-la sobre o que é toque saudável, ensiná-la sobre o que é uma relação aceitável de um adulto com uma criança. E infelizmente, como há todo esse moralismo desprovido de raciocínio intelectual e de inteligência, isso faz com que muitas crianças não façam ideia do que é sexo. E não façam ideia de que é errado, por exemplo, quando alguém passa a mão nas nádegas delas. Não faço ideia que é errado quando alguém, para além de abraçar, fica se esfregando no corpo delas. Elas não veem nada de errado nisso, ou muitas vezes não reconhecem haver algo de errado, justamente porque elas não são ensinadas sobre sexo, sobre sexualidade, sobre toques saudáveis e toques abusivos.
Então a criança não sabe por vezes que está sendo abusada e, como consequência, ela não sabe que precisa pedir ajuda e denunciar isso. Então é um mito que precisa ser derrubado. A criança nem sempre sabe que está sofrendo abuso e, como eu mencionei antes, nem sempre esses abusos são violentos. Na imensa maioria dos casos não são. E, portanto, isso dificulta ainda mais que a criança olhe com uma estranheza para isso e que ela, como consequência, denuncie. Lembrando, é sempre importante para evitarmos abusos de crianças que os pais se disponibilizem às crianças, que os pais criem, que os cuidadores em geral criem uma atmosfera segura para a criança, onde ela se sinta confortável para falar a respeito das coisas que acontecem. Que não se crie uma atmosfera de medo, de preocupação e de qualquer tipo de situação que leve a criança a acreditar que não pode falar a respeito. Ao contrário, é importante construir uma atmosfera onde ela se sinta segura e à vontade para falar a respeito de tudo que acontece com ela. É isso, obrigado pela atenção durante este vídeo. Novamente peço que cliquem em gostei no nosso vídeo, entrem no canal, se inscrevam, assistam aos outros vídeos, acione o sininho para receber quando nós fazemos novas postagens. E caso tenha interesse de participar do curso a respeito de relacionamentos, entrem em contato pelo direct do Instagram ou pelo Telegram, @filosofia da psique, ou deixem o contato de vocês aqui nos comentários deste vídeo que eu estarei entrando em contato, retornando. Até mais para todas e todos.